Esse conceito de redenção hipotética é um conceito que sai pela culatra. Esse negócio é totalmente inútil. Isso aqui é um teólogo que existiu aqui que nem é conhecido. Alguns teólogos reformados do século XVII, vai passando o tempo, o pessoal vai tentando consertar, né, a coisa. Século XVII se pronunciaram contra essa doutrina apresentando um esquema que passou a ser conhecido na história teológica como a doutrina da redenção hipotética. Amirô Moisés, falecido em 1664, foi o principal defensor dela. Ele ensinou o seguinte: o que motivou Deus a redimir os homens foi a benevolência ou o amor pelos homens em geral. Com base nesse motivo, Deus enviou seu Filho para realizar a salvação de todos os homens possíveis. Já está em aberto aqui, né? Deus, em virtude de um decreto universal hipotético, oferece salvação a todos os homens, caso eles creiam em Cristo. Todos os homens têm a capacidade natural de arrepender-se e crer. Mas quando essa capacidade natural foi obliterada por uma incapacidade moral, isso fez com que Deus determinasse a conceder sua graça eficaz a um número determinado dentre a raça humana e assim garantir a salvação deles. O que ele está tentando conciliar aqui? Ele está vendo essa contrapartida, né, essas ideias apresentadas, tentando corrigir essa questão superlapsariana, e ele está tentando fazer uma conciliação. Ele vê, olha só, de fato, seria cruel pensar que Deus não se importou com a grande parte da parcela da humanidade que sai condenada. Então ele se sente incomodado com isso. Pelo menos, ao meu ver, esse tipo de abordagem expressa isso. Ele fala, não, esse negócio de Deus ter escolhido alguns e ter desprezado todos os outros, o negócio não está certo. Então o que acontece? O que ele coloca aqui? Não, Deus de fato, Deus se importou com todo mundo e mandou o seu Filho para hipoteticamente salvar todo mundo. Então o que acontece? Há a possibilidade de todo mundo se salvar. Só que qual foi a consequência disso? Mesmo a salvação mesmo a possibilidade de salvação sendo ofertada a todos, sendo possível que todos se salvassem, Deus viu que eles não iriam se salvar por causa da prejuízo causado pelo pecado. O pecado obliterou, ou seja, eles não têm acesso, eles não conseguem ver, eles não conseguem chegar até essa graça salvífica. Então, o pecado obliterou, o pecado interrompeu. Então, eles não têm como chegar até essa graça salvífica. Então, Deus vendo, numa segunda situação, oferecendo hipoteticamente a todos, vendo que eles não salvariam, escolheu alguns. Então você vê, ele veio primeiro na questão de Deus ter se preocupado com todo mundo, exatamente, ele tenta conciliar. Deus tomou uma decisão, não deu certo, então toma outra. Aí sai da questão da onisciência de Deus, da presciência. Deus perdeu o controle. Deus primeiro tentou salvar todo mundo, não conseguiu. Os homens se arrependeram, tentaram se arrepender, aí depois ele viu que essa condição de se arrepender foi obliterada, ou seja, foi diminuída, né? Isso, exatamente. Ele não tem condições de chegar até a graça salvífica, ele não tem condições de aceitar a salvação em Cristo, ele está apegado ao seu pecado. Aí Deus fez se arrepender mais. Aí Deus pegou um grupo e falou, não, já que não vai funcionar, eu vou escolher alguns. Não, na verdade, entre aspas, Deus perdeu o controle, né? Exatamente. Porque ele mandou Jesus não deu conta e falou, não, peraí, já que Deus não consegue salvar todos, vamos pegar só. Ele tomou uma decisão, uma vez que veio a ineficácia da decisão que ele tomou outra. Então o que acontece? Sempre pessoas tentando especular e tentando conciliar doutrinas. Então você pega essas doutrinas, você fala, não, tem alguma coisa errada nela, eu vou dar uma mudada para tentar igual o irmão ajustar. Já teve uma pessoa que falou que é coisa dos erros de Paulo. Então, o pastor falou, vamos dar uma lida aqui e vamos corrigir os erros de Paulo. Aí eu falei, esse cara é bom, hein? Eu corrigi Paulo, ele está realmente bem preparado. No finalzinho da página 10, olha só, finalzinho da página 10 aqui, ó. A objeção do calvinismo, feita por Charles Hodgkin, é a seguinte: se todos os homens não são salvos, é porque Deus jamais propôs a salvação deles, e jamais planejou nem pôs em execução algum meio designado para a consecução desse fim. Devemos assumir que o resultado está na interpretação dos propósitos de Deus. Se ele preordena tudo o que acontece, então os acontecimentos correspondem aos seus propósitos, e é contra a razão e contra a Escritura presumir que haja alguma contradição ou ausência de correspondência, ausência de
correspondência mesmo, entre o que ele tensiona e o que realmente acontece. Pronto, nessa aqui ele matou. Aqui o calvinista está certo. Charles Hodgkin, ele arrebenta essa doutrina, essa tentativa aqui desse Amiral Moisés, com essa mudança de decisão, tomada de decisão, ineficácia e nova decisão. Esse negócio não pertence a Deus, não é do mundo de Deus. Então Deus, ele sendo presciente, ele sabe se aquela decisão será eficaz ou não, de antemão. Então ele não tomará uma decisão sabendo ele que ela será ineficaz e não promoverá uma mudança dessa decisão. Então essa questão, mesmo que foi uma tentativa desse Amiral Moisés, ele não faz nenhum sentido. E aqui o calvinista está correto. Agora, onde que está o problema desse desenvolvimento que eles fazem? Eles começam a especular sobre decisões que são do mundo de Deus sem ter base bíblica para isso. Então começam a especular. Deus determinou isso, Deus determinou aquilo, Deus determinou isso aqui primeiro, Deus determinou isso aqui depois, e fala isso aqui. Não tem condições, isso é pura especulação. Né? Então ele está certo em relação a essa questão. De fato, Deus não tem essa mudança. Deus toma uma decisão, não deu certo, toma outra. Não, isso não é de Deus, o negócio não funciona. Agora, também nós temos que afirmar em relação a essa postura calvinista. Quem disse que você tem condições de especular sobre quais são as decisões de Deus na eternidade? Quem te deu essa autonomia? Não tem condições, você não tem base, você não tem elementos para fazer isso. Então nós temos que nos colocar dentro do nossas limitações, entender nossas limitações e ficar somente daquilo que nos foi entregue, daquilo que nos foi revelado da parte de Deus. E constantemente nós vemos Cristo afirmando a Escritura, e eu fico com a Escritura, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E Cristo não fala, pregar o Evangelho aos eleitos, pregar o Evangelho a alguns. Ele fala, pregar a toda criatura. Então, pregar a toda criatura por quê? Prega para todo mundo, alguns vão salvar, alguns não, alguns sim. Desperdiçar os esforço da igreja, pregando para todos, sendo que vão salvar alguns. Então, a abordagem de Cristo você salva todos. É aberta, é sempre aberta. Você não tem a capacidade de saber quem você salva. Exatamente, você nem tem, nem pode, você tem que ir pregar para todo mundo. Aí tem que deixar a escolha à pessoa. A escolha de salvação, a escolha de aceitação da mensagem salvífica ou rejeição da mensagem salvífica. Então, por exemplo, quando fala aquele que, eu acho que foi Paulo que disse que quando o Espírito Santo fala, não resistais à voz do Espírito, a possibilidade de resistir ou não. Você pode resistir à voz do Espírito, mesmo sendo convencido do mal, você pode dizer, não quero. Eu sei que está errado, é pecado, eu vou parar nos infernos, mas eu quero ficar no meu pecado. Exatamente. Ou você pode, talvez sendo pregado, e falar, não, realmente, eu sou um pecador e eu quero salvação em Cristo Jesus. Quero me arrepender. Eu vejo cada gente fazendo umas coisas aqui. Eu acho que uma pessoa que faz um comentário desse, ela não tem noção do que ela está falando. Mas eu vejo um monte de gente falando assim, se o inferno já é aqui, o inferno vocês é melhor do que isso. O inferno é aqui, eu sei. O inferno é melhor do que isso. Se aqui não é o inferno, então é o inferno. Porque aqui tá... Não sabe o que está falando, né? Sabe. São pessoas que no futuro... A pessoa tem pecados, confessa e a igreja fornece uma indulgência a ela e ela pode ser salva. Ou a igreja pode excomungar, também trata dessa questão aqui. Isso custou muito caro para eles, porque foram perseguidos e banidos. Como eu já falei, essa questão dessa intensa batalha que havia entre eles naquela época, por causa de todo o contexto histórico, né? Deixa eu ler aqui o histórico, um pouquinho longo, mas vale a pena. Olha só, página 12. O arminianismo deriva-se do próprio nome de Jacó Hermano, pelo latim Armínio. Trata-se de um teólogo holandês que viveu entre 1560 e 1609. Estudou em Genebra com o reformador Teodoro Beza, sucessor de João Calvino. Não somente estudou, mas foi elogiado por Teodoro Beza. E escreveu até cartas recomendando ele, falando acerca da sua imensa capacidade intelectual. Então, Teodoro Beza tinha Armínio como um bom aluno. O fato de Armínio ter obtido toda a sua formação teológica na escola calvinista prova que ele viveu por muito tempo sob a influência do calvinismo. Então, quem mais do que Armínio tem autoridade para falar sobre calvinismo? O cara que estudou com um grande referencial do calvinismo da época, que é Teodoro Beza, continuador de Calvino.
Então ele conhece por dentro. Ele conhece o calvinismo por dentro. Eu recomendo a vocês que comprem da CPAD uma coleçãozinha de 3 livros. Um azul, outro vermelho, outro amarelo. Obras completas de Jacó Armínio. Eles lançaram, e assim, é interessante porque a nossa igreja, ela adota, de certa forma, ela adota de uma forma predominante o posicionamento de Armínio. É aquilo que eu falei para vocês, nós somos arminianos? Não. Eu não vi essa camisa de Armínio. A gente não segue ele. Eu não sigo Armínio. Agora eu entendo que as ideias de Armínio estão certas, pelo menos numa grande parte. E aconselho que vocês vejam o vídeo do Carlos Alberto Vanatti, que ele fala, Armínio está certo em tudo? Não. Armínio também tem erros, ela aponta os erros de Armínio. Por isso que ele entende que não estão de acordo com aquilo que a Escritura diz. Armínio foi longe demais disso aqui. Mas aqui ele pegou e começou a interpretar o texto naquilo que o texto, na verdade, não disse. Ele queria que o texto se justificasse esse posicionamento dele, mas na verdade não tem base. E aí você vê, Armínio também comete assim, alguns excessos, mas nós entendemos que a maior parte das ideias de Armínio estão de acordo. E nós nos posicionamos favoravelmente a essa posição de Armínio. Então vejam, ele tinha autoridade para falar de calvinismo. Com seus ensinamentos revolucionários, ele causou esse negócio aqui, revolucionário. Essa palavra é bem estranha. Ele não queria causar revolução. Porque revolução, você vê, a diferença entre reforma e revolução. A reforma, você tem algo que você quer preservar. E você entende que está sendo distorcido. Então você quer reformar. O que você quer fazer? Você quer retirar aquilo que você entende que é uma distorção e preservar o principal. Então, Lutero, quando reformou a igreja, Lutero não queria sair de dentro da igreja. Lutero queria que a igreja tirasse as heresias e permanecesse dentro da igreja. Agora, o que acontece? Ao tentar fazer isso, todo o sistema de dominação que estava instaurado entendeu que não deveria prestar contas a um pequeno monge alemão. Para começar, a Alemanha já era um país desprezado, era uma região desprezada da Europa, e um monge alemão agostiniano. Então o Papa falou, não tem que prestar contas a uma insignificância dessa. Então o que acontece? A voz de Lutero não foi ouvida. Pelo contrário, o Papa tentou silenciá-lo de diversas formas. E aí aquilo que Lutero estava defendendo, na verdade veio ao encontro de outros que também já estavam de a paciência esgotada em relação a todo o peso que a Igreja Católica era para eles financeiramente. Então o que acontece? As ideias de Lutero foram respaldadas por toda uma insatisfação que havia entre alguns príncipes. Então eles deram apoio político. E aí aquelas ideias de Lutero também foram bem recebidas por muitos intelectuais, também foram recebidas por muitas pessoas do povo. Aqui agora a Bíblia Sagrada começou a ser fornecida. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, coisa que a Igreja Católica não autorizava. As Bíblias em vernáculo. Havia apenas as Bíblias na língua latina. Eles não sabiam nem que estava escrito. Não sabiam. Então era uma coisa assim, conhecida só por eruditos e pelos padres da igreja. E aí Lutero proporciona toda essa mudança. Mas tudo isso, pois é. Tem acesso, né? Exatamente. Tudo isso estava motivado pelo espírito revolucionário, pelo espírito reformista, o espírito reformador. Se aconteceu uma revolução, foi consequência, mas não foi a causa. Não foi a principal causa da questão. Então, quando tem essa questão, ele é revolucionário. Não é revolucionário. Ele não queria sair modificando todas as coisas. Quando você vê, por exemplo, uma revolução. Teve uma revolução na China e instaurou o comunismo. O que eles fizeram? Arrebentaram todo o sistema que tinha anteriormente, mudaram tudo, se instalaram no poder. E criaram todo um sistema para se manter eternamente no poder. Inclusive existe um partido único. Nem existe disputa política. Existe só um partido. Muito bem, né? Qual é o outro partido que tem para votar? Nenhum, só tem eles. É um sistema de dominação onde eles se perpetuam no poder. Isso é uma revolução. Então, o que a Mina está fazendo aqui não é revolução. É uma reforma na reforma. Então ele falou, a reforma mudou muitas coisas, mas tem muita coisa errada também. Então precisa de uma reforma na reforma. E aí ele tenta causar essa mudança, mas claro, aqueles que estavam no poder da autoridade não gostaram muito da ideia. Não, você está querendo bagunçar aqui o ciclo, né? Você quer causar aqui uma confusão, né? A gente tem o controle de tudo, você quer que as pessoas tenham acesso a que exatamente. Saber, né? E aí, exatamente, não quiseram ouvir, não quiseram dar atenção às propostas que a Mina estava fazendo dentro dessas modificações, desta abordagem. Essa abordagem não está correta. Esse negócio aqui está saindo fora do texto bíblico.
Veja, os ensinamentos revolucionários, que eu não entendo que não é revolucionário, ele causou uma divisão tão profunda na comunidade reformada que envolveu até o governo holandês. Mas eu também entendo porque quem coloca revolucionário. Ele coloca no sentido de que causou revoluções, causou muitos tumultos. Então, quando ele propõe isso, causou muitos tumultos. A Holanda foi um dos primeiros países oficialmente protestantes. Então, você tem... a reforma começou na Alemanha, só que a Alemanha se dividiu. Então, a Alemanha não tinha uma unidade. Tinha muitas províncias, as províncias tinham muita liberdade entre elas. Então, o que acontece? A Alemanha não era um país unificado. Você tem a Suíça, que veio lá os reformadores, mas também havia alguns lugares da Suíça que não concordaram. Então, ficou dividido também. Alguns protestantes, outros católicos. Agora, você tem na Holanda, essa reforma lá, ela conseguiu empreender uma unificação. Então, você tem uma república, uma das primeiras repúblicas europeias oficialmente protestantes, que adotaram como religião do Estado essa abordagem protestante do cristianismo, essa área protestante, a reformada do cristianismo. Não dizer reformada é mais correto, porque protestante, na verdade, é uma atribuição que os católicos fazem a nós, ou aqueles que protestam, né, que estão contra a nossa doutrina. Então, são os protestantes. Na verdade, nós nos denominamos como reformados. Nós somos apostólicos, nós somos apostólicos, mas só não somos romanos, né? Então, exatamente. Só nós adotamos lá toda aquela carga de autoridade romana. Veja só. Com seus ensinamentos revolucionários, ele causou uma divisão tão profunda da comunidade reformada que envolveu até o governo holandês. No Sínodo de Dort, 1618, 1619, a teologia arminiana foi condenada e seus líderes foram exilados pelo governo holandês. Não só exilados, alguns foram enforcados, tá? Foram mortos. Nessa intriga teológica, um dos líderes remonstrantes arminiano foi preso. Aqui, ó, ele fala, foi decapitado. Então ele diz que foi um, né? Por causa de controvérsia teológica nos arraiais da igreja cristã, muita gente já morreu. A controvérsia arminiana causou um forte impacto em todas as partes dos Países Baixos da Europa. País Baixo é Holanda e Bélgica. Bem como a Grã-Bretanha e em outros países onde a teologia reformada predominava ou exercia forte influência. O certo mesmo é que Armínio, com a sua teologia inovadora, queria reformar a teologia reformada. Lutero, Calvino, Zwingli e outros reformaram a teologia católica. Agora Armínio e seus seguidores se esforçavam para reformar a teologia reformada. Armínio não era totalmente contra a teologia calvinista, mas apenas discordava de alguns pontos dela, especialmente no que diz respeito ao ponto de vista de quem pode e de quem não pode ser salvo. A discussão maior girava em torno do supranacionalismo e do infra. E aí temos, falando assim, de alguns teólogos da igreja, alguma divergência entre eles. E no último parágrafo diz: apesar de Armínio e seus seguidores discordarem da eleição incondicional e negar-se irresistível, defendiam os princípios protestantes e asseveravam que a justiça de Cristo é imputada aos pecadores para a salvação somente mediante a fé. Ele se considerava um protestante fiel da Igreja Reformada da Holanda e simplesmente discordava de alguns pontos do calvinismo. Aí você tem essa questão da abordagem de Armínio sobre aquela questão. Mas o importante é ver que o que Armínio estava tentando proporcionar aqui não é uma questão de retorno para a Igreja Católica, nem era a questão de condenar a totalidade do calvinismo, condenar a reforma, de forma alguma. Armínio era um reformado. Armínio era um cristão reformado. Armínio defendia os mesmos pontos de vista também em muitas coisas. Mas Armínio disse: olha, tem coisa aqui que está errada, tem coisa aqui que tem que ser consertada, tem coisa aqui equivocada. E aí é nesses equívocos que Armínio e esses 45 líderes aí que também estavam junto com ele se posicionaram contra, falaram: não tem condições, isso aqui está fora da Escritura. E aí tentaram dialogar, mas não houve uma recepção da história a esse questionamento deles, e é onde causou aí, o exílio de alguns e até a morte deste. Ele fala que um deles morreu, um deles foi decapitado, e em virtude desses 45. Pelo jeito, um desses 45 aqui que disputavam, de repente alguém que exerceu mais animosidade, que foi entendido como aquele que liderou o grupo, né? Então esse foi decapitado.
Mas o que eles tentaram fazer não foi destruir o movimento da reforma. O que tentaram fazer não foi sair de dentro dessa reforma protestante que havia sido prendida, mas simplesmente falar, esses pontos não estão corretos, esses pontos não estão conforme a Escritura. E aí surtiu todo esse efeito. E esse efeito, pelo menos ao meu ver, ele está muito ligado à situação de época, à situação de momento, à situação dessa animosidade que havia, esta guerra, esta batalha travada na Europa entre esses grupos religiosos, né, protestantes, reformados e o catolicismo. Então, surgindo dentro deles esse grupo, havia a possibilidade de minar todo aquele movimento de reforma. Eles falaram, não, tem que silenciar esse negócio aqui já, tem que acabar, porque senão vai dividir e nessa divisão vai enfraquecer, e nesse enfraquecimento a gente pode perder força contra a Igreja Católica. Pelo menos é o meu ponto de vista, ao meu ver. Por que eles foram tão incisivos? Ao meu ver, eles estavam receosos disso. Mas uma força da Igreja Católica estava com medo dos vários, sei lá, dos povos que estavam invadindo, né? Aí ele falou, ele está querendo união e você está querendo... Com Lutero, eu entendo que tinha assim, uma questão que, na verdade, toda a Europa já estava, vamos dizer assim, a gente não pode falar, toda a Europa estava totalmente submetida ao Papa, que não era uma situação, o Papa não tinha tanto poder assim, tanto domínio assim. Por exemplo, o rei da França, em alguns momentos, se levantou contra o Papa e até tirou o Papa, elegeu o Papa, outro Papa no lugar, porque havia controle, uma balança. Então o Papa tinha alguma influência e tinha que tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, ele via que um rei começasse a se levantar contra ele, ele ia para os outros, fazia aliança com os outros. E aí favorecia um, favorecia outro. Excomungar, né? Exatamente, questão de excomungar. Então ele fazia esta politicagem. Um rei se levantar contra ele, favorecia os outros para ter respaldo para controlar aquele. Então o que acontecia? Com Lutero, havia mesmo a questão da pessoa que estava se levantando contra ele, nem tinha um grau de autoridade para isso, não tinha vamos dizer assim, uma classe social, não tinha uma autoridade atribuída, uma legalidade para questionar a igreja, questionar a questão doutrinária da igreja. Então ele não olhava assim, olha, o que Lutero está falando na Escritura? Não importa o que Lutero entende na Escritura, importa que Lutero não é ninguém. Então Lutero não devia estar dizendo nada, esse é o problema. Lutero devia estar cuidando da sua vidinha de monge, fazendo suas coisinhas lá no seu mosteiro. Não devia estar tratando disso. Quem Lutero é? Para questionar os teólogos da igreja. Aí você vai John Eck discutir com Lutero, e a questão que ele bate em cima é: você é melhor do que todos que vieram antes de você na igreja? Você é melhor que todos os teólogos? E aí Lutero dizia, não é questão de ser melhor do que os teólogos, é a questão de que a Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo tal, que o justo viverá pela fé. Então, aonde está a indulgência? Aonde está o que acontece? E quando Lutero colocava a Bíblia e tentava discutir coisas da Bíblia, eles colocavam teologia. Ele dizia, olha, você não é maior do que a escolástica, você não é maior do que os teólogos, você não é maior que o Papa. E aí jogavam os sínodos da igreja, você não é maior do que os concílios. Os concílios se reuniram, deliberaram e estipularam isso aqui. E você está questionando isso. Quem você é para questionar os concílios? E aí Lutero colocava, não interessa o concílio, eu quero saber da Escritura. Então me mostra a Bíblia, me prove na Bíblia que eu estou errado. Então essa discussão, enquanto não está dando respaldo à Escritura Sagrada, ou está jogando contra Lutero toda a força e o peso da igreja. Eles estão dando aquela coisa que a gente conhece muito bem na atualidade, a famosa carteirada. Eu falo, quem é você para falar comigo? Exatamente. Você sabe com quem você está falando? Igual você fala numa lei aí, eu sou juíza, quem você pensa que é para mim? Eu gosto de como se isso desse a ela a autoridade, a liberdade de desobedecer a lei. Eu posso dirigir empregado, sou juíza, quem manda aqui sou eu. A famosa carteirada. Eles quiseram calar no Lutero com a carteirada, só que aí não deu certo, não funcionou. Aí o Lutero com o Armínio. Na base de matar mesmo. Matar mesmo. Aí eles silenciaram, né? Exilaram alguns, falaram, vai embora, vai para qualquer outro lugar aí. E esse aqui, um deles morreu. Talvez tenha até decapitado esse aí como exemplo. Falou, se vocês continuarem nesse negócio aqui, vai ser para todos vocês. Decapitaram um para assustar os outros, talvez. Mas tinha muito essa questão desta perda de força, né? Se dividir o movimento que está lutando aí para se afirmar, para se colocar. A Igreja Católica ainda é a predominância, ainda é a força mais
a ala mais poderosa, mais forte. E se nós perdermos unidade aqui, a gente vai perder força nessa batalha contra a Igreja Católica. Eu entendo, né? É só uma hipótese minha. Mas eu creio que esses excessos vêm muito dessa situação de momento. E o que mais eu vou dizer para dividir. Fragmentou mesmo. Eu sei. O pessoal, inclusive, encara essa grande divisão da igreja protestante, a igreja reformada, a igreja evangélica, pentecostal, e por aí vai, né? Tantas divisões. Eu, olhando para essa questão, lendo alguns livros de história e tal, eu começo a ver que não é tão prejudicial como a gente pensa. O que acontece hoje, o que eu vejo hoje, que eu acho muito nocivo, é essa grande facilidade que qualquer pessoa tem de abrir uma igreja. Eu acho isso muito perigoso. Qualquer louco aí pode alugar um lugar, registrar uma igreja e começar a pregar o que quiser. Eu acho isso um pouco perigoso. Eu não vejo uma forma de controlar isso. Porque você vai dar o controle para quê? Para o Estado? O Estado vai controlar agora se você pode abrir uma igreja ou não? Isso é um grande risco. Exatamente. Por quê? Você não sabe quem vai estar à frente do Estado no momento. Então você tem, por exemplo, comunista sobe na frente do Estado. Aí ele vai dizer, não abre nenhuma mais. Começa a colocar um monte de dificuldade. Então, você tem um dilema. Controlar ou não controlar? Não controlar, você tem a possibilidade de pessoas honestas e comprometidas com a palavra de Deus iniciar um movimento e pregar a palavra tal qual ela é. Mas você também tem a liberdade de pessoas absurdas, escrotas, abrir igrejas e pregar besteira. Mas, pelo menos na liberdade, você tem um e outro. No controle, você tem a possibilidade de uma pessoa subir ao poder e fechar totalmente. Falar, não, ninguém vai abrir mais igreja nenhuma. E as que tem, a gente vai taxar ainda. Vai começar a dificultar. Imposto dos dízimos, né? Imposto do dízimo, exatamente. E aí você tem esse conflito. Mas nessa multiplicidade de igrejas, eu vejo que você tem, por exemplo, uma igreja católica. A igreja católica, você tem esta aparente unificação externa. Então, por fora, a pessoa olha e diz, isso aqui é a igreja católica. Então, o Papa, só tem um Papa, né? E o resto tudo são filiados da igreja católica nos diferentes níveis, diferentes graus. Mas se você analisar um pouquinho a igreja católica por dentro, ela é muito dividida. Ela é bem dividida. Você tem Opus Dei, você tem os franciscanos, você tem os jesuítas, você tem os beneditinos. Então, tem grupos agostinianos, você tem esses diferentes grupos que, em determinados momentos da história, são mais submissos ou menos submissos ao Papa. Então, você tem, por exemplo, durante um determinado tempo, tem os templários, né, que foi uma ordem de cavalaria militar que fundia monge com militar e criou esta ordem que era para a defesa dos peregrinos, e esta ordem esteve submissa ao Papa durante muito tempo. Mas teve um tempo que esta ordem foi desligada da igreja e foi apoiada por Portugal, por exemplo. Ela se tornou uma ordem que, inclusive, alguns dizem que fundou o Estado de Portugal. E lá se tornou mudou de nome, sabe? Templários mudou a ordem de Cavaleiros de Cristo, uma coisa assim. E se desligou da igreja. E você tem, por exemplo, os jesuítas. Durante algum tempo, foi interessante para a igreja, mas teve um tempo que começaram a tomar muitas decisões, independentemente do Papa, foram desligados da igreja. Mas mesmo o Papa desligando eles da igreja, eles continuaram agindo, estavam nem aí. Agia e foram apoiados pela Espanha e começaram a fazer diversos tipos de coisas aqui na América. Não pensando contas ao Papa, pensando contas ao rei da Espanha. E falei, o Papa, fala para a família dele. Ele não tem poder aqui. Deu satisfação dele. Não deu. Então eles ficam submissos ao Papa enquanto é interessante, mas depois que eles ganham muito poder, falam, o Papa que se vira para lá. E eles começam. Eles falam que eles são os próprios verdadeiros católicos, né? E aí o que acontece? Eles dizem que são verdadeiros católicos e tem alas da Opus Dei que são mais moderadas, mas tem alas da Opus Dei que são mais loucos, né? Mais excessivos. E aí você tem. Aí também tem muita. Aqueles que expulsam os, né? Exatamente. Tem exorcistas, né? Agora eles são batizados com o Espírito Santo da Igreja Católica. Tem outra ala que surge da Igreja Católica, que são os carismáticos. Aí o que acontece? Dentro de um mundo chamado Igreja Católica, você tem muitos grupos. E tem grupos antagônicos. Não, tem agora, eu vi recentemente um padre que afirmava veementemente que Maria não salva ninguém, que quem salva é Jesus. Ele foi excomungar, então querem excomungar. Excomungar, porque aí vai contra doutrinas centrais. Mas eles dizem que são dentro da Igreja Católica. Então a Igreja Católica é na verdade um grande conjunto de retados. Bagunça, né? E o Papa não tem tanto poder sobre todos os grupos. Agora o que acontece? Ele tenta manter
esse poder, ele vai manter essa influência, né? Inclusive excomunga alguns. Aí você vê, por exemplo, aqui, a teologia da libertação, Leonardo Boff. Leonardo Boff começou a associar a igreja a movimentos revolucionários comunistas. E começou, inclusive o PT surgiu dentro da comunidades eclesiais de base. Surgiu dentro da igreja católica. Na verdade, o PT começou com uma boa intenção. Começou, dizem que começou, mas na verdade já era uma distorção da doutrina, trazendo marxismo e para dentro da igreja. E é o que acontece, depois que os caras começaram a exagerar muito nessa abordagem marxista, o Papa foi lá e, não o Papa, a Congregação para a Doutrina da Fé, que foi presidida pelo Ratzinger, e depois tornou-se o Bento XVI, foi lá e silenciou o cara. Não, você não pode falar em nome da igreja mais, porque começou a perceber que o cara estava numa linha marxista muito excessiva. E aí desligou ele. Tudo bem, desligou o Leonardo Boff. Agora diga para mim, qual foi a diferença que isso fez na vida dele? Ele continuou, você vai para o Leonardo Boff como um católico. E você vê ele pregando como se ele representasse o catolicismo, sendo que ele não tem autoridade mais pela igreja católica, foi desligado. Ele não poderia falar pela igreja. Só mal comparando agora mesmo, isso que o meu está falando aqui, do PT, não tem mais aconteceu com o Bolsonaro? O Eduardo Campos estava na frente das pesquisas, que aconteceu misteriosamente o avião dele caiu. Exatamente, situações